A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane. Estou trazendo para você aqui mais uma parte, a 19ª parte do estudo Curando Feridas Emocionais. O tema da aula de hoje, do estudo de hoje, que tem curado feridas emocionais, é lidando com a vergonha. A autora Joyce Meyer, que é a autora desse estudo, desse livro, dessa bênção que eu tenho compartilhado, lido, gravado para você, ela vai dizer: minha vida estava cheia de confusão e eu tentava desesperadamente fazer as coisas certas, pois assim eu poderia me sentir bem. Mas não importava o quanto eu tentasse, sempre falhava. Era como se eu fosse condenada a falhar com tudo, eu não falhava a respeito de tudo. Era bem-sucedida no mundo profissional e em outras áreas, mas sempre falhava em manter um comportamento bom. Sempre me sentia derrotada, porque não importava o que eu realizasse, do lado de fora eu ainda me sentia mal a respeito de mim mesma interiormente. A autora ainda vai dizer: eu tinha vergonha de mim mesma. Eu não gostava de quem eu era, não gostava da minha personalidade. Continuamente rejeitava meu próprio eu e tentava ser alguém ou alguma coisa que não era e nunca poderia ser. Ela conta, ela vai dizer aqui que vai discutir esse tópico mais detalhadamente em outras partes desse estudo que eu estou compartilhando com você. Vamos aguardar. Meu irmão, minha irmã, milhares de cristãos gastam sua vida inteira nessa condição lamentável, vivendo bem abaixo da sua posição como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Sei disso porque eu era assim, diz a autora. Paulo escreveu que o sofrimento que enfrentamos agora, um dia será digno de glória da herança devida a nós. E se nós somos seus filhos, então somos seus herdeiros e também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Compartilhamos a sua herança com Ele. Apenas devemos compartilhar seus sofrimentos se formos compartilhar a sua glória. Mas o que importa? Pois a autora vai dizer: eu considero que o sofrimento desse tempo presente, essa vida presente, não é digna de ser comparada com a glória, quem vai dizer é Paulo, comparada com a glória que está para ser revelada a nós, em nós, para nós, e a ser conferida em nós. Romanos, capítulo 8. Versículo 17 e 18, quem vai dizer essas palavras é Paulo. Foi um grande dia quando o Espírito Santo levou a autora a compreender que a vergonha era a fonte de muitos dos seus problemas. A promessa na palavra de Deus que nos asseguram que podemos ser livres do sentimento de vergonha, por exemplo, está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 7. Ao invés da sua antiga vergonha, você terá uma dupla recompensa. Ao invés da desonra e da reprovação, seu novo irá se alegrar em sua porção. Portanto, em sua terra, eles possuirão dobro, que perderam alegria eterna lhes pertencerá. Eles possuirão, o dobro que perderam, possuirão o dobro do que perderam. Meu irmão, minha irmã, vamos examinar mais detalhadamente essa palavra, que oferece uma dupla recompensa. Uma recompensa pode ser uma compensação ou uma retribuição por um dano. Em outras palavras, quando você confia em Deus e faz as coisas da forma que Deus manda, quer, determina, ensina,
Ele atentará para isso e você será reparado por todas as injustiças. Cure lhe foi feita. Você receberá o dobro do que perdeu e de que foi privado e terá eterna alegria. Essa é uma promessa de Deus, uma promessa que Deus tem feito exatamente. Isso por mim, diz a autora, e Ele fará por você também que está acompanhando esse estudo. Outra promessa do Senhor, encontrada em Isaías capítulo 54, versículo 4. Não temas, pois você não será envergonhada. Não fique confusa ou deprimida, pois você não será colocada em vexame, pois você se esquecerá da vergonha e a sua mocidade e não se lembrará seriamente da rejeição e da sua viuvez nunca mais. Quão inspirador e encorajador é saber que você pode se lembrar daqueles tempos difíceis. Você pode agarrar-se a essas mesmas promessas, caso você ainda esteja sendo abusado e maltratado. Talvez você sinta que o Senhor quer que você permaneça suportando por mais algum tempo um abuso verbal, emocional, enquanto Ele está fazendo uma obra na pessoa que está ferindo você. Como você pode se guardar para não desenvolver uma natureza baseada na vergonha? A oração do salmista pode ser a sua também. Guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Lá em Salmos, capítulo 20, capítulo 25, versículo de 20. Deus pode guardá-lo na vergonha. Sugiro que cada vez que você sofrer um abuso verbal, emocional, simplesmente ore e peça a Deus que o guarde da vergonha que tenta se instalar dentro de você. Use essa palavra do Salmo 25:20 como uma espada de dois gumes contra o inimigo, o qual nesse caso é a vergonha. A seguir, vamos dar aqui 2 exemplos de como esse procedimento trabalhará em seu favor. A autora vai dizer que conheceu a esposa de um pastor que não tinha problema algum com relacionamento sexual com seu marido, embora os seus parentes tivessem abusado sexualmente dela por muitos anos. De outro lado, como resultado do abuso sexual, a autora Joyce Meyer vai dizer que teve muitos problemas para confrontar e vencer o seu relacionamento sexual com seu marido. O que fazer? O que fez a diferença? Quando ela questionou a amiga, ela descobriu que durante a infância ela tinha mantido uma fé fortalecida em Deus. O abuso começou quando ela tinha aproximadamente 14 anos de idade. Naquele tempo, ela já vinha desfrutando muitos anos de um bom relacionamento cristão e tinha uma ativa vida de oração. Ela orava cada vez que seus abusadores a molestavam, pedindo a Deus que o corrigisse, a fim de que aquilo não afetasse seu relacionamento sexual com seu futuro marido. Ela sabia que um dia se casaria com um pastor, pois o Senhor já lhe revelara isso.
Suas orações a protegeram da vergonha e da escravidão nessa área. No caso da autora deste estudo, Joyce Meyer, ela não conhecia o suficientemente sobre Deus para ativar essa fé por meio da oração. Portanto, ela sofreu por causa da vergonha, até descobrir que ela estava se firmando na vergonha e aprender sobre as promessas de Deus para libertá-la desta vergonha. Você pode também ser liberto da vergonha e qual é a fonte de muitos complexos interiores, tais como alienação, comportamento compulsivo, droga, álcool, distúrbios alimentares, vícios por dinheiro, por trabalho ou por outros objetos ou atividades, perversões sexuais, necessidade excessiva de estar no controle, falta de autocontrole ou autodisciplina, fofoca, espírito crítico, depressão, profundo senso de inferioridade, no pensamento algo errado comigo, tem algo errado comigo, síndrome da falha, isolamento, solidão, falta de confiança, comportamento neurótico. Uma pessoa neurótica assume muitas responsabilidades em tempos de conflitos automaticamente presume que é culpada, perfeccionismo, timidez, medo de todos os tipos, inabilidade de desenvolver e manter relacionamentos saudáveis. São muitas as sequelas deixadas por conta do abuso, da vergonha. O que cremos em nosso coração a respeito de nós mesmos influencia profundamente na nossa maneira de agir e leva-nos à depressão. Porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Provérbios 23:7. Parafraseando, se pensarmos de maneira miserável a respeito de nós mesmos, ficaremos deprimidos. Há muitas pessoas que sofrem dessa terrível condição de depressão, a qual tem muitas causas complexas, sendo uma delas a vergonha. Se você é inclinado à depressão, isso pode ser um sinal de um problema mais profundo, uma raiz de vergonha. Aqueles que têm um pensamento baseado na vergonha falam negativamente sobre si mesmo. Tais pensamentos e palavras erradas colocam um grande peso no espírito deles. Esse é um grande problema, porque Deus criou os seres humanos para a justiça, para o amor e para a aceitação. Deus está sempre derramando essa virtude de seus filhos, mas muitos deles não sabem como recebê-las. Você pode receber amor e aceitação de Deus se estiver contra si mesmo. Aliás, repetindo, você não pode receber o amor e a aceitação de Deus se estiver contra si mesmo. Se você tem um problema nessa área, não se acomode e simplesmente deixe o diabo destruir você, não. Confronte seu inimigo espiritual, confronte ele com uma ação espiritual, mude o seu pensamento e o seu modo de falar. Pare de falar que você é fraco, que você não consegue, que você é um derrotado e mude. Arreda de Satanás, eu sou forte, eu sou vencedora. Diga ao fraco, diz a Bíblia, eu sou forte. Comece propositalmente a pensar e a dizer somente coisas boas a respeito de você mesma. Faça uma lista das suas melhores qualidades e o que a palavra diz a respeito, bem como confesse isso várias vezes durante o dia. Medite nas palavras, nas verdades das palavras de Deus, tal como
Por nossa causa, ele, Jesus Cristo, virtualmente torna-se pecador, aquele que não conheceu o pecado, para que nele e através dele nós pudéssemos nos tornar, ser dotados de visto, como sendo exemplos da justiça de Deus. O que nós devemos ser e que nós devemos ser aprovados e aceitáveis e em correto relacionamento com ele, pela sua bondade, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E então diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga em alta voz: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E nada de dizer ninguém me ama. Deus te ama. Quando você ler a Bíblia, porque Deus tão grandemente amou e carinhosamente valorizou o mundo, que Ele mesmo deu o seu Filho unigênito, único, para que aquele que nele crê, acredita, se apega, confia, para que esse não pereça, não venha a destruição, não se perca, mas tenha vida eterna, duradoura. João capítulo 3, versículo 16. Leia também Romanos capítulo 12, versículo de 6 a 8, tendo dons, faculdades, talentos, qualidades, que diferem de acordo com a graça que nos foi dada. Vamos usá-los. Aquele cujo dom é profecia, que profetize, de acordo com a proporção na sua fé. Aquele cujo dom é serviço prático, que se dedique a servir. Aquele que ensina, que ensine. Aquele que exorta, que encoraje. Que encoraje aqueles que contribuem. Faça-o em simplicidade e liberalidade. Aquele que dá ajuda e administra, faça-o com zelo e honestidade. Aquele que age com misericórdia, faça-o com genuína alegria e vivacidade. E então, confesse: tenho dons e habilidades que Deus me deu. Eu tenho valor para Deus. Deus me ama. Pondere o seu coração nas palavras do Senhor. Quando ele diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Isaías 43, 4. Regozije-se enquanto admite: eu sou precioso e valioso para Deus. Busque a palavra de Deus para outras confissões positivas sobre si mesmo. Outra atitude sábia é passar por um exame médico para observar a possibilidade de alguma colisão física que possa afetar o seu estado mental e emocional. A menos que sua depressão seja causada por um problema de saúde, ela pode geralmente ser gerada por pensamentos e palavras negativas. Mesmo quando a depressão é causada por uma condição física, desequilíbrio hormonal, químico e etc., o diabo tentará tirar vantagem da situação. Ele oferecerá muitos pensamentos negativos, quais, se recebidos e meditados a respeito, somente tornarão o problema muitas vezes pior do que realmente ele é. E para encerrar a aula de hoje, repito: quando você se sente deprimido, cheque o seu pensamento. Não é a vontade de Deus que você esteja deprimido. Alimente seus pensamentos com a palavra de Deus. Isaías 61, 3. Diz: o Senhor nos deu vestes expressivas de louvor, em vez de espírito de enfraquecimentos, oprimidos e abatidos. Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Neemias 8:10 diz: creia no que a palavra de Deus diz em seu respeito
e assim você se tornará. Creia no que o diabo diz, e assim você se tornará. A escolha é sua. O que você vai escolher? Se tornar o que o diabo diz que você é, ou se tornar o que a palavra de Deus diz que você é? Faça a sua escolha já e agora mesmo. A escolha é sua. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Na próxima aula nós estudaremos autorrejeição, autoaceitação. Até lá, Deus te abençoe.